chamado Tricolor, a sua voz. Salve Nação Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Tricolor. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que eu acho que vocês vão gostar, bastante interessante. No mínimo, um assunto muito importante e que todo torcedor são paulino precisa estar ciente sobre o assunto que nós iremos abordar nesse vídeo. São reforços versus Cotia, categoria da base. Vamos lá. A gente tem visto nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, Instagram, Twitter, uma galera, uma avalanche de torcedores são paulinos querendo saber informações a respeito de reforços. Continuamente tem sido noticiado determinado tipo de contratação, nomes que têm sido vinculados ao São Paulo Futebol Clube, como de Matias Rojas, como de Marinho, como do Eric, nomes como Rodrigo Salazar, enfim. E afinal de contas, esses jogadores vieram? Estão aí? Toda vez que o São Paulo sai ao mercado, ele se debate, a notícia que aparece para nós é que ele se defronta com a situação, ou o jogador é muito caro, custa muito, ou tem que pagar luvas, ou o São Paulo faz somente uma proposta de empréstimo e na verdade é que não vem nada, não vem ninguém. Até agora a única contratação que nós fizemos realmente foi a do Alexandre Pato, que estreou agora no domingo agora passado contra o Red Bull Bragantino. E nós vimos que o Alexandre Pato pode sim contribuir no momento em que ele estiver com condições físicas o suficiente, reunindo toda a sua condição física, ele vai contribuir bastante com o São Paulo Futebol Clube. Então nomes têm sido ventilados o tempo todo e a torcida são paulina tem pedido muito a contratação de jogadores para o elenco de São Paulo. Mas se vocês recordarem, somente nesta gestão Júlio Casares, que iniciou em 2021, foram em torno de 33 contratações. Exatamente, 33 contratações. Gente, são 3 elencos, 33 jogadores que foram contratados. Vocês acham que a contratação é o suficiente para o São Paulo? Realmente vocês acham que contratar é a solução para o atual São Paulo Futebol Clube? E outra, se for para contratar, quem eles vão trazer? Será que eles vão trazer aqueles que nós esperamos ou aqueles que eles já trouxeram, como Orejuela, o William, não é? Vão trazer o quê? Daniel Alves, que foi na outra gestão, mas não duvidem nada de que eles possam fazer o mesmo modus operandi, porque afinal de contas, quando trouxeram um Galopo, que foi um acerto da diretoria ao trazer o Galopo, mas não da maneira que veio, não da forma que veio, sem transparência. Enfim, afinal das contas é o São Paulo, ou seja, nós que vamos ter que pagar o Galopo. Então, o que nós precisamos refletir é essa questão de contratações, reforços. Já vieram 33 reforços, 33 contratações, deram resultado, algumas sim, outras não. Então, o que eu quero falar nesse vídeo com vocês, torcedores são paulinos, principalmente aqueles que são inscritos aqui no canal chamado Tricolor, e todo aquele torcedor que vier porventura assistir este vídeo do canal chamado Tricolor, é que você precisa parar e refletir. Infelizmente, na mão destas gestões,
contratações não têm sido a solução do São Paulo Futebol Clube. As contratações que eles têm feito não têm sido Daniel Alves, Juan Fran, não é? Éder. Não tem sido a solução do São Paulo Futebol Clube. Talvez você então esteja se pensando a essa altura do vídeo. Então quer dizer que ele acha que o São Paulo atual é o suficiente para ganhar campeonatos? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que as nossas gestões, as gestões de futebol do nosso time, na mão de Júlio Casares, na mão do antigo presidente, o Leco, e o antecessor a ele, o Carlos Miguel Aidar, eles não têm feito contratações e não têm feito uma gestão boa de futebol. Então a gente tem que despertar para o atual momento do São Paulo Futebol Clube, onde perdeu a mão na questão de gestão. Porque eles têm demonstrado uma falta de conhecimento de futebol que é perigosíssimo, porque vão trazendo várias contratações, vão se fazendo várias contratações, e contratações essas, muitas em grande quantidade e questionáveis. É claro que desse monte de contratações, uma ou outra tem que dar certo, vai dar certo, mas dentro de um contexto, de várias contratações, não é o suficiente uma ou outra peça dar certo. O que nós precisamos, de fato, é voltar à nossa história, voltar ao DNA do São Paulo, encontrar o segredo do São Paulo vencedor. Por que o São Paulo dava tão certo? E aí eu gostaria de lembrar vocês, na década de 80, sobre a guarda do treinador Cilinho, o São Paulo montou um time muito forte, que foi campeão paulista 2 vezes e campeão brasileiro também. Eram os Menudos do Morumbi. Lá nós tínhamos Miller, nós tínhamos Sidney, Silas, dentre outros. Ou seja, qual era o segredo do sucesso do time do Menudos do Morumbi? Eram jovens habilidosos da categoria de base do São Paulo, somados a jogadores experientes que deram muito certo no São Paulo. E foram uma equipe vencedora dentro do São Paulo Futebol Clube. Nós hoje precisamos entender que se essa diretoria vive dizendo que o São Paulo não tem dinheiro para contratar, que vive procurando oportunidade de mercado, e quando faz contratação gasta o dinheiro mal, como gastou 13 milhões em Orejuela, como gastou o dinheiro que gastou do Pablo, somando dá em torno de 40 e poucos milhões. Nós precisamos estar atentos, fazer contratações como Daniel Alves, e até hoje estamos pagando e ainda iremos pagar anos a mais pela frente. Nós precisamos entender que se nós, torcedores, continuarmos pedindo simplesmente para que a diretoria traga reforços, traga contratações, eles vão fazer isso. Porque eles não têm um entendimento de futebol, eles não conhecem de gestão de futebol. Eles perderam a mão, perderam o fio da meada. Enquanto nós continuarmos pressionando eles, chegará um momento em que eles continuarão trazendo, aumentando ainda mais a dívida do São Paulo, porque vão ter que recorrer a empréstimos bancários e vai aumentando cada vez mais a dívida. Então, o que eu sugiro para nós, torcedores são paulinos? Que nós possamos entender que nesse atual momento, o nosso maior reforço está nas categorias de base do São Paulo. Lá nós temos jovens que são promissores, as joias de Cotia. Tem jovens que têm habilidade, tem jovens que podem compor o elenco principal e que irão ajudar o São Paulo Futebol Clube, tanto futebolisticamente quanto financeiramente. Se nós pegarmos ao longo da história Miller, Silas e tantos outros, se nós pegarmos, nós podemos citar vários jogadores, o próprio Rogério Ceni, o próprio Kaká, Júlio Batista, Lucas Moura. Mais recentemente nós temos ali Antony, David Neres. Afinal de contas, nós, Éder Militão e tantos outros, nós podemos sim salvar o São Paulo do atual momento financeiro
E não é apenas financeiro, é um momento de gestão de futebol. Nós temos que auxiliar essa diretoria que não sabe fazer gestão de futebol a fazer a devida gestão de futebol. E é isso que eu proponho a vocês, inscritos do canal chamado Tricolor, e a todos vocês que virão assistir este vídeo do canal chamado Tricolor. Precisamos ajudar essa diretoria a fazer gestão, voltando na história vencedora do São Paulo com os Menudos do Morumbi, e tantos outros anos em que fomos campeões e tivemos jogadores da base, como o próprio Kaká, eleito o melhor jogador do mundo. Precisamos pedir que eles voltem os seus olhares e a sua atenção para categorias de base. Precisamos pedir que eles olhem e façam uma gestão qualificada, que contratem profissionais para a base e não coloquem simplesmente apadrinhados políticos de conselheiros dentro da categoria de base. Precisamos dar uma atenção toda especial na formação dos jogadores, na captação dos jogadores. Novos olheiros para buscar jogadores promissores. Para que nós possamos formar esses jogadores e futuramente eles venham compor o elenco principal de São Paulo. Precisamos voltar à história se nós queremos ver novamente o São Paulo voltar a ganhar. E o São Paulo voltar a ter lucro. E o São Paulo voltar a ter títulos. E o São Paulo voltar a nos dar a alegria de ver o nosso time em campo jogando bonito e ganhando títulos. Para isso, nós temos que ajudar essa diretoria a fazer gestão de futebol, já que eles não sabem. A proposta que eu faço para vocês hoje, torcedor e torcedora São Paulina, é de que a gente pressione essa diretoria para que eles invistam mais na categoria de base, com profissionalismo na categoria de base, porque serão eles que irão salvar, junto com a torcida, serão eles que irão salvar o São Paulo Futebol Clube do atual momento que está financeiramente e da seca de títulos. Se na nossa história nós conseguimos títulos e conseguimos ajudar o São Paulo financeiramente, graças aos jogadores que vieram da categoria de base, hoje nós precisamos retornar ao DNA do São Paulo. Por isso eu quero contar com o apoio de todos vocês. Eu quero pedir que você se inscreva nesse canal, que você deixe o seu like, o seu comentário e principalmente que você compartilhe esse vídeo. Esse vídeo precisa ser compartilhado. Essa ideia precisa ser propagada, divulgada. As pessoas precisam entender que o atual São Paulo está na mão de amadores. Pessoas que não entendem de futebol e parece que não querem entender. E se nós, torcida, continuarmos apenas vindo na internet, em todas as redes sociais, atrás de contratação, que muitas delas podem ser de um altíssimo risco, como o caso do Daniel Alves, infelizmente, nós continuaremos nessa seca de grandes títulos e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Por isso eu peço o seu apoio, sua ajuda, o seu fortalecimento, se inscrevendo nesse canal, deixando o seu like e compartilhando essa live e deixando também o seu comentário, porque eu quero ouvir a sua opinião. Se você acredita que isso pode ajudar o São Paulo, se você acredita que essa ideia realmente é uma ideia que vai contribuir com o São Paulo Futebol Clube, muito além de mera crítica pela crítica, mas com uma ajuda efetiva ao São Paulo Futebol Clube, eu peço que você me ajude compartilhando esse vídeo e fazendo a sua inscrição. Juntos, nós, torcedores, com Cotia, podemos salvar o São Paulo, porque aqui são torcedores apaixonados que amamos o nosso clube. Juntos, nós iremos salvar o São Paulo Futebol Clube. Obrigado por estar junto com a gente, estar junto comigo nesse canal chamado Tricolor e vamos salvar o São Paulo Futebol Clube. É nóis!